Nesse vídeo eu vou trazer para vocês mais um episódio do nosso quadro Analisando Carteiras. Então vem comigo. E hoje a carteira a ser analisada é do nosso membro Rodrigo, que tem ali 24 anos, diz que é seguidor assíduo do canal, agradeço, é professor de física e começou a se habituar com os números dos investimentos de forma mais rápida, justamente por ser um professor de física. Há uma tendência natural a se habituar com números. Ele disse que já havia consumido outros conteúdos de investimentos e recentemente começou a se aprofundar mais. Eu chamei ele de simplesmente Rodrigo Luffy, justamente porque aqui dentro do Investidor 10 ele colocou aqui uma fotinha do Luffy. Prosseguindo, ele disse aqui que tomou uma porrada muito grande em 2022, perdendo uma grana considerável para ele. Ele perdeu 20 mil reais, para a esmagadora maioria do público do canal é um dinheiro considerável. Isso foi em criptomoedas, especificadamente em jogos NFT. Provavelmente, ele não citou aqui, mas deve ter sido o jogo X Infinity, que é esse jogo aqui em que você supostamente poderia ganhar muito dinheiro através dos farms que você faria dentro do jogo, mas acabou se mostrando como uma pirâmide financeira. Ele disse que ficou muito triste com tudo que aconteceu, buscou conhecimento através de livros, canais consolidados, e de fato é assim, quando nós acabamos tomando uma porrada do mercado, a gente precisa se levantar. Parece coach, parece clichê, mas é isso mesmo, porque se a gente desistir ali no primeiro ferro que a gente toma do mercado, simplesmente a gente o abandona e esquece, vai para renda fixa, para poupança e acaba deixando uma grande rentabilidade potencial que a gente poderia ter tido, enfim, estudando mais e entendendo como se investe da maneira adequada. Aí ele disse que conhecia o meu canal, aí ele citou aqui que nos outros canais parecia ter um interesse oculto. No geral tem interesse em vendas, né? Não vamos ser hipócritas aqui. E aí ele citou: estou começando a investir focado no longuíssimo prazo e num bom recebimento de dividendo. Acabo colocando uma parte considerável do meu patrimônio no exterior, e isso é importante, fazer uma diversificação no exterior, com exceção daqueles que ainda estão engatinhando, começando agora e tem pouco dinheiro ainda para investir. Não faz sentido também diversificar no exterior quando você tem menos de 10, 20 ou até 30 mil reais. Mas caso você queira se proteger um pouco do risco Brasil, não interessa qual o valor, você pode fazer essa diversificação. Eu só digo que não faz sentido fazer uma diversificação tendo um valor inferior, porque você vai ter que mexer com outra corretora, vai ter que mexer com taxa cambial, IOF, estudar ativos globais, internacionais, para um ganho potencial que nem pode ser tão grande em razão do tamanho do patrimônio que você tem, é só em razão disso. E aí ele citou o Risco Brasil e que pretende manter pelo menos 25% do patrimônio dele no exterior, principalmente em ETFs e REITs. Para quem não sabe, REIT é uma sigla em inglês que significa Real Estate Investment Trust. É como se fossem os fundos imobiliários aqui no Brasil, só que eles surgiram na década de 60 e os fundos imobiliários que o copiaram, sendo criados aqui na década de 90, em 93 mais especificadamente. E os REITs têm algumas diferenças com os fundos imobiliários, eles são empresas e não fundos. Além de tudo, o payout mínimo obrigatório para eles é de 90%, ao passo que os fundos imobiliários é de 95%, e como eles são empresas, eles se alavancam, eles tomam dívida para crescer. Então eles têm um potencial de crescimento maior, mas aqui você tem uma chance maior de quebra. Até hoje não se viu nenhum fundo imobiliário efetivamente quebrar. Então, no Brasil, o fundo imobiliário é mais seguro, por outro lado, não pode crescer tanto quanto um REIT. E o ETF é um Exchange Traded Fund, que é um fundo de índice negociado na Bolsa de Valores. Me exponho aos bitcoins, ele citou aqui, pois possuem uma ideia completamente diferente do NFT, sim, completamente. Tem um vídeo detalhando a respeito do Bitcoin, vou deixar aqui no card, mas ao mesmo tempo com muita cautela. Exatamente, porque o Bitcoin ainda tem uma volatilidade muito elevada. Pretendo não ultrapassar 5% do patrimônio em cripto. E ele me mandou o link da carteira dele no Investidor 10. Atualmente, ele tem um saldo de 47 mil reais, 14% de valorização. Começou a investir aqui em setembro de 2022, portanto, uma excelente rentabilidade, está indo muito bem. Total aplicado 41 mil reais, total atual 47 mil reais. Ainda não recuperou os 20 mil, mas já está aqui com 6 mil de ganho aproximadamente. Parabéns, você conseguiu se recuperar e está indo muito bem. O meu alvo de rentabilidade anual é de 15% ao ano e você conseguiu isso só com valorização. E obviamente que você recebeu belos proventos. Então você conseguiu superar na prática 15% de rentabilidade. E ele faz aportes aqui que são interessantes. Começou com 3 mil, aí subiu para 8 mil, 11 mil, 21 mil. Portanto, ele aporta aqui pelo menos entre 3 a 5 mil reais por mês. Aporta bastante
para os padrões brasileiros, chegando à evolução agora. Até então ele não estava tendo ganhos, ó. Por exemplo, aqui em março o ganho era apenas R$ 180, mas os aportes, mesmo com rentabilidades negativas ou muito baixas, fazem com que o patrimônio continue crescendo. E aí, a alocação atual dele em ações brasileiras, 68%, fundos imobiliários quase 15%, ETFs internacionais 12%, cripto 3% e mais um pouquinho aqui de REIT. Portanto, hoje ele tem em ativos internacionais, pouco mais de 13%. O alvo dele é maior, é chegar a 25%, então provavelmente ele vai continuar aportando aqui em ativos globais. Olhando-se aqui para os últimos lançamentos que ele fez, ele começou a comprar aqui ETFs, então ele segue comprando ETFs, REITs aqui ele comprou também, só que o volume maior de aportes continua sendo ações, até pelo momento favorável do mercado financeiro brasileiro, quanto às boas ações que ainda seguem descontadas, até porque o índice preço-lucro hoje do Ibovespa ainda segue descontado abaixo de 7 vezes lucro, bem abaixo da média histórica de 11 vezes. A gente percebe aqui que quase não tem vendas, uma venda ou outra. Vendeu aqui, por exemplo, Energias do Brasil, com razão, afinal de contas a empresa fechou seu capital, então aqui era um caso de venda obrigatória praticamente, e nos demais casos, apenas compras. Então, um acumulador de ações está seguindo aí pelo caminho do investimento de longo prazo. E veja só que interessante, ele já recebeu de proventos praticamente R$ 1.600. O primeiro aporte dele aqui em setembro, há 12 meses, foi de R$ 3.300. Portanto, ele já recebeu de proventos em um ano 50% do primeiro aporte que ele aplicou aqui na Bolsa de Valores. Já já ele consegue R$ 3.000 de dividendos no ano e já será já no começo do ano que vem, já que ele está com um patrimônio de 40 mil. Isso vai demonstrar uma evolução clara no patrimônio dele. Ora, o primeiro aporte dele, simbólico, será o quanto ele terá recebido de dividendos aproximadamente em um ano, e isso é muito interessante. Aqui na carteira de ações dele, ele tem 16 ações, tá com uma boa diversificação, com uma valorização muito boa, sem considerar dividendos. Então ele fez investimentos assertivos, comprou aqui Vale, por exemplo, a 66. Eu tenho falado sobre Vale nesse range entre 60 a 70 reais, que é uma boa região de compra hoje em Vale, onde o management da empresa vem atuando para fazer com que as ações não caiam abaixo de 60, até porque a tesouraria continua executando com até certa agressividade o programa de recompra de ações. A Taesa, que está aqui a 35, ele poderia até ajustar um pouquinho o preço médio aqui de Taesa, afinal de contas a maioria das ações da carteira dele já estão acima do preço médio, exceto se ele quiser aumentar a posição no exterior. BB Seguridade, meu preço teto ainda é de R$ 33, seria cabível novos aportes. Essas ações aqui, Taesa, BB Seguridade, são ações da carteira de previdência. Você pode ir acumulando enquanto estiver abaixo do preço teto. Até o limite individual de cada ação, na minha visão, de 30% dentro do portfólio de ações. Aqui está em 6%, então está tudo bem. Ele tem a Klabin a quase R$ 5. Acho que não seria o momento então de continuar aportando aqui em Klabin. Seria o caso de focar mais em BB Seguridade, ajustar o preço médio de Taesa. Vale também não, já está muito próximo do preço teto. Irani, R$ 13, ele não para de subir. Isso aqui eu não gosto muito, porque impede a acumulação de novas ações. Eu queria comprar mais ações de Irani, não consegui, e também seria recomendável ele não aportar agora no momento. Acima de 12 ou até 12,50 seria o limite a se aportar em Irani. Exetec, setor imobiliário. A empresa, apesar de estar sofrendo com o cenário pós-pandêmico, ela já se recuperou muito bem nas suas cotações e vale ressaltar que a Exetec nunca deu prejuízo. Aqui dentro do checklist do investidor Buy and Hold do investidor 10, veja, uma empresa que nunca deu prejuízo no ano fiscal. Se você reparar aqui, desde 2009 a empresa sempre deu lucro, apesar da volatilidade, porque é uma empresa de um setor muito cíclico, então ela também vai ser muito cíclica. De qualquer forma, não aumentaria a posição justamente porque é um setor muito cíclico. Mas não precisa vender, não há nenhum motivo que justifique a venda, até porque tivemos, na presente data, o corte na taxa Selic em 0,5%, isso tende a continuar acontecendo para as próximas reuniões do Copom, e o setor imobiliário acaba se beneficiando dessa política expansionista aí no curto prazo. Banco do Brasil a quase 48%, até seria cabível um aporte ou outro, mas com muita cautela, afinal de contas, mantém meu preço teto em 45. Banco ABC acima de R$ 20 não constitui um bom momento para os aportes, até porque em eventual extinção do juros sobre capital próprio, o Banco ABC será o mais afetado porque é um banco que paga os seus acionistas de forma exclusiva através do JCP. Itaúsa só abaixo de R$ 9,00, pegou num excelente preço, muito bom. Santander, até seria cabível abaixar um pouco o preço médio, se fosse o caso, mas como uma oportunidade, eu não vejo o Santander nem o Bradesco como ações para se carregar pela filosofia do buy and hold,
de forma indefinida. São dois bancos aí que se mostraram nada resilientes em cenários de crise de crédito, razão pela qual seria mais só uma oportunidade mesmo para uma venda futura com um certo ganho de capital. Eu coloco como alvo ali mínimo entre 50% a 100%. O ideal, 100% você carrega o ativo. Sanepar, eu compraria até os R$ 5 no máximo, já está próximo aqui do preço teto. Panvel não aumentaria a posição. Eu entendo que a empresa é muito cara. Primeiro que está num setor muito competitivo. Segundo que negocia um índice preço-lucro acima de 20 vezes. E pelo indicador do Peter Lynch, a empresa precisaria crescer no mínimo os seus lucros a uma taxa de 20% ao ano. Isso não acontece nem com as receitas. E outra, a rentabilidade da empresa nem é tão alta assim. O ROIC da empresa está abaixo de 7%, não é uma rentabilidade tão alta assim. O ROI também não é tão elevado, portanto não se justifica, até por ser um setor, de novo, muito competitivo, margem líquida de quase 2%. É uma empresa realmente muito cara. Então, eu pararia com aportes em Panvel. Temos aqui a Cosan. Eu pararia os aportes pela alta alavancagem da Cosan atualmente. Ela está com uma dívida líquida sobre EBITDA aqui próximo já de 4 vezes. Portanto, é momento de cautela. Não ficar aumentando exposição numa empresa que está com uma alavancagem alta. A Taurus, que ele pegou a 12,55 bem no fundo. Eu tenho preço teto em Taurus a 16, então eu não compraria mais no momento. Até porque a Taurus precisa se provar, já que ela acabou dependendo muito do mercado doméstico no curto prazo, então ela agora precisa se provar de que não depende, já que o cenário no país para esse setor não é nada favorável. A Engie, que tem um dos melhores ROICs do setor elétrico, então uma excelente empresa nesse sentido. Se você pegar aqui o ROIC da Engie, quase 20%. Realmente ela rentabiliza o capital próprio e também de terceiros de uma maneira espetacular. Por isso que faz sentido ter na carteira, mas não comprar a qualquer preço. Prefiro pegar abaixo dos R$ 40. E a Transição Paulista, abaixo de 25, eu considero uma boa região de compra, até porque a empresa deve crescer ainda mais do que a Taesa para os próximos anos, em razão dos últimos leilões arrematados. Na região dos fundos imobiliários, ele possui XPML, fundo de shopping centers. Eu só evitaria fundos da XP, por mais que ele esteja aqui abaixo do valor patrimonial. Nesse momento eu preferiria o MAL 11, nesse sentido. Alguns fundos da XP têm realizado emissões abaixo do valor patrimonial da cota. Isso constitui uma lesão aos cotistas que já estão no fundo, uma transferência de riqueza dos cotistas já existentes para os novos. Isso não é algo que parece respeitar muito bem os cotistas que estão no fundo. Você tem o BTLG a R$ 102. Prefiro hoje nesses preços a HGLG 11. Ele tem o MAL 11 que eu citei aqui para vocês. O KNSC, que é favorável hoje, pensando numa alta do IPCA, já com esse corte na Selic que vem acontecendo. Além de tudo, teremos alta no IPCA também por conta do aumento sucessivo que estamos vendo no preço do barril do petróleo, já chegando a $100. Ainda está abaixo do valor patrimonial. Dentro do portfólio do KNSC, nós temos ali grande exposição ao IPCA, o que acaba favorecendo uma posição hoje nesse tipo de fundo. E aí tem o MAL 11, que está negociando ainda abaixo do valor patrimonial, negociando aqui a 0,98. E ainda temos aqui o TR XF11, que está com ágio enorme, por isso eu pararia de comprar. Tem a posição em Bitcoin aqui, que ele acabou se posicionando, comprou no excelente preço, por isso que está com uma boa valorização. Em ETFs, ele tem o VOO, que tem a menor taxa de administração aí desse segmento de ETFs internacionais. Exposição ao S&P 500, se posicionou bem, está com uma boa rentabilidade. Ele tem o GP, que é um fundo do JP Morgan, só que tem gestão ativa, um ETF que tem gestão ativa, inclusive mexe com derivativos, então eu teria um pouco de cautela aqui, apesar dos dividendos altos que ele vem pagando. E sim, ETFs internacionais pagam dividendos. E tem exposição VNQ, que está indo negativo, porque os REITs nos Estados Unidos não estão performando muito bem. Mas é uma forma de se posicionar em REIT de maneira inteligente, com alta diversificação e se posicionando nos principais REITs que possuem nesse mercado. Por exemplo, aqui dentro do site etf.com, nós podemos aqui pegar o VNQ, que é da Vanguard, a maior gestora de fundos de índice do planeta e a segunda maior gestora do planeta, ficando apenas atrás da BlackRock. Esse ETF aqui tem uma taxa de administração de apenas 0,12%, favorável para que a rentabilidade não seja consumida por taxas. É um fundo de gestão passiva. Vamos ver aqui a concentração do portfólio. Você tem o Prologis, que para mim seria um dos melhores REITs hoje para se investir.
American Tower, Wealth Income, mais focado aqui em setor varejista, comércio, Equinix, que seria aqui um REIT focado em data center. É uma maneira de estar bem diversificado nesses REITs, sem precisar se preocupar com a seleção individual, que é o stock picking. E o REIT que ele tem aqui, que seria o STAG, setor industrial, se valorizou muito bem nos últimos 12 meses, na contramão da maioria dos REITs. É um REIT que historicamente entregou um excelente retorno, apesar de, como eu disse, preferir o Prologis. E olhando isso aqui para o retorno histórico sobre o patrimônio líquido do REIT, ele entrega um retorno até interessante. O ROIC 3,58. Faz sentido olhar para o ROIC, porque afinal de contas temos aqui a alavancagem nesses REITs. Nós temos hoje 4,5% quase 5% aqui de ROI. Quando estamos falando de REITs, é muito comum você perceber ROIs e ROICs bem abaixo de 10%, tá? Não ficando abaixo de 5% já é um bom indicador. Mas, no geral, vejo como um saldo extremamente positivo, conseguiu se recuperar muito bem daquela perda com talvez o Axie Infinity, mas foi um jogo NFT, aquela onda, aquele oba-oba de NFTs que estava no mercado, infelizmente acabou fazendo ele perder dinheiro, mas agora ele se recuperou muito bem e está indo no caminho certo, com uma rentabilidade bem acima do CDI, inclusive, e o CDI tende a continuar caindo, por isso, só merece os meus parabéns. O famoso Rodrigo Luffy. E se você quiser aprender mais sobre investimentos e ter a chance de ter a sua carteira analisada por mim no quadro Analisando Carteiras, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Já vamos agora para o 6º vídeo dessa série. Além de tudo, você tem aqui mais de 80 vídeos acumulados para os membros. Alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet, que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp, que deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você achou da carteira do Rodrigo. Faria alguma coisa diferente? Entende que ele está muito posicionado no exterior para o tamanho do capital dele? Deixe aqui os seus comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!